Malaquias, capítulo 1. Malaquias, para quem não está muito ambientado aí com a Bíblia aí, é o último livro do Velho Testamento. O último livro. Hoje a gente falou um pouquinho de Malaquias de manhã, e eu falei que a gente ia completar essa mensagem agora à noite. Malaquias é um dos profetas do Velho Testamento. E eu queria pedir que toda a movimentação cessasse, que a gente agora prestasse atenção, porque Deus tem algo lindo a dizer ao seu coração. Não sei se foi avisado a festa das águas, foi avisado? Não? Sábado, 10 horas da manhã, nós vamos sair daqui da igreja, lá para o sítio, como é que é o nome? Vicenzo. Depois da estação BRT Magarça, 300 metros para frente, do lado direito, você vai ver um sítio. Nós vamos ter a festa das águas lá, uma festa muito linda. Nós vamos sair daqui 10 horas numa carreata, até o local do batismo, tá bom? Então teremos aí 80 batismos, dia 30 tem mais uns 20 e poucos batismos para o dia 30 aí. Pela graça de Jesus, teremos mais de 100 batismos ainda esse ano, e nós temos que louvar a Deus por isso, amém, irmãos? Malaquias significa meu mensageiro. Quando é que foi que esse profeta profetizou? Deixa eu te contar uma história aqui. O povo de Israel começou a ficar meio besta, começou a ficar meio abestalhado, distante de Deus. E quando a gente fica distante de Deus, às vezes a gente só se volta para Deus passando uma dificuldade. Você que não gosta de dificuldade, anda com Jesus, mas anda assim, porque mesmo com Jesus tem dificuldade na vida. Agora, sem Jesus, pode ser que tenha que ver uma para ver se você aprende a andar com Jesus. Senão você vai se distanciar, e Ele te ama tanto. Então o que aconteceu? O povo se afastou de Deus. Deus, através do profeta Jeremias e outros profetas, anuncia: esse povo vai ser levado para o cativeiro babilônico. Nabucodonosor, em 586, invade Jerusalém, toma o povo, destrói as muralhas de Jerusalém, pega o povo e leva cativo lá para a Babilônia. A Babilônia hoje é o Iraque. É o Iraque. E então, aquele povo fica lá como escravo. Você imagina um povo, que é um povo de Deus, um povo abençoado por Deus, de repente, esse povo é escravo em outro reino. Que coisa triste. Mas o profeta Jeremias havia dito que eles ficariam ali por 70 anos. E assim foi. Quando Nabucodonosor está achando que está por cima da carne seca, a Pérsia invade a Babilônia e então Ciro toma o poder. Quando ele toma o poder, por uma ação espiritual, porque não tinha por que ele fazer isso humanamente falando, não tinha por que. Eu vou pedir que todo mundo está ali para sentar, por favor, gente. Então a movimentação aqui me ajuda. Por favor, vamos sentar. O pessoal, me ajuda ali, por favor. Todo mundo está na lateral aí, por favor, vamos sentar, tá? Então, ele vai e começa agora uma nova empreitada, e Ciro do nada faz, sabe o quê? Ele fala assim: povo de Israel, pode ir embora, pode voltar para a sua terra, eu não vou ficar com vocês como escravos aqui não. Vocês podem voltar para a sua terra. O povo volta, imagina como é que a gente volta de um cativeiro, chateado, volta numa alegria tremenda. A gente volta falando que Deus é o quê? Senhor, todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, tremendo, espantoso, fantástico, sobrenatural. Aí eles têm um desafio. Qual era o desafio? Reconstruir o templo. Toda vez que a igreja se une para pagar um terreno ou reconstruir um templo, um milagre tem que acontecer, senão não vem dinheiro, senão não vem motivação. Toda vez que há uma campanha na igreja, Deus está dando oportunidade ao povo para experimentar algo a mais. Tem gente que aproveita, tem gente que fica assim: eu acho que não vou participar não, não tem importância não. Você vai continuar sendo amado, querido, nós estamos disponíveis para você. E quando a gente entrar no templo novo, nós queremos ver você entrando lá, feliz na vida. Mas se você decidir participar disso, vai ser melhor ainda, que você vai entrar num lugar que você vai dizer: eu sou parte disso.
Meus amados irmãos, agora eles reconstroem o templo, que euforia, que alegria, quantos milagres. Só que depois de um tempo, aquele aquecimento espiritual foi esfriando. O povo começou a ver muita televisão, o povo começou a ver muito Big Brother, o povo começou a fazer muito comentáriozinho no Facebook. O povo começou a não ter mais tempo para orar, para ler a palavra, para buscar Deus. O povo começou a querer muito dinheiro, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O povo começou a se encantar com as coisas que não eram as coisas mais importantes. E então Malaquias é levantado por Deus 100 anos depois do retorno do cativeiro, para falar ao povo: vocês estão totalmente distantes de Deus. Alguns dizem que esse texto, ele é para os sacerdotes, porque em alguns momentos, aqui Malaquias fala especificamente aos sacerdotes, mas meus irmãos, basta ler o texto no primeiro versículo, que o primeiro versículo desse texto já diz que esse é um pronunciamento de uma sentença contra Israel, é o povo todo. E quando fala do povo todo, fala dos vereadores, não do esquerdo, que só vai fazer coisa boa. Fala dos deputados, fala do governador, fala do senador, fala de mensaleiro, fala de tudo, porque Deus estava lavando a roupa suja com o povo, dizendo: vocês se esqueceram de mim. E então no versículo 1, a gente vai ler algo muito interessante, e eu quero hoje falar sobre o tema sintomas do distanciamento de Deus, porque é possível que alguém aqui esteja distante de Deus e nem se deu conta. Leia comigo, Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma associação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, esse texto continua por 4 capítulos, e vale a pena você ler depois o livro de Malaquias de ponta a ponta, para entender a mensagem desse profeta, que é uma mensagem para o povo 100 anos depois do cativeiro, mas é uma mensagem extremamente atual para a gente hoje. Malaquias começa a dizer para o povo que eles estão distanciados por Deus, e quais são os sintomas desse distanciamento
que Malaquias vai apresentar. Primeiro, Malaquias vai dizer que o primeiro sintoma é a ingratidão. Meus amados, o texto diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus fala para eles: eu estou amando vocês, eu amo vocês. Qual é a pergunta que eles fazem? Amando em quê? Tu já falou para o teu filho assim: filho, eu te amo, e o filho virou para você assim: aham. É gostoso? Filho, olha só, estou te disciplinando aqui, mas eu te amo. Uhum. Nossa, quanto amor. E filho sabe ser debochado quando quer, e a gente sabe ficar irado também quando a gente quer. Então, meus amados irmãos, Deus está falando: eu amo esse povo, povo. Aham. Ah, muito. Nossa, o Senhor ama tanto. Meus amados irmãos, eles não conseguem perceber que estavam no cativeiro, que foram libertos sem merecer, que o Senhor os trouxe a uma terra, os abençoou, multiplicou o pão, multiplicou a farinha, multiplicou o fruto da terra. Deus deu condições que eles edificassem o templo para cultuarem o Deus vivo. Deu às famílias condição de prevalecer, crescer. Mas todo mundo que bebe água salgada sente mais sede ainda. Esse povo é insaciável. Eles não conseguem mais olhar o que Deus deu, eles só olham o que gostariam de ter. Eles não conseguem mais olhar que estão com um Uno novinho, olha que Uno legal. Eles só conseguem ver que o carro do lado, do vizinho do lado, é um carro melhor, é um carro mais caro. Eles não conseguem agradecer a Deus porque estão com uma roupa bonitinha, arrumadinha. Eles só conseguem ver o jacaré. Olha o jacaré aí, gente, da camisa do outro. Já falei que esse jacaré é perigoso. Meus amados irmãos, quantos de nós vivemos insatisfeitos, estamos numa casa que nos protege da chuva e do sol, e a gente tem comida na mesa, tem até iogurte na geladeira, tem até queijo Minas, aleluia. Quando a gente era pequeno, a maioria, porque não vem com esse papo, não, eu morava lá em Ipanema, não vem com essa conversa não. Quando a gente era pequeno, a maioria aqui, o iogurte era aqueles lactobacilo, que a sua mãe botava leite, irmão. Agora tem lá um monte de iogurte lá, e a gente fica besta, querendo ter o que os outros têm, e não consegue se satisfazer com o que Deus nos deu, e a gente fica agora trabalhando 20 horas por dia, porque tem que prevalecer e ganhar. Eu não sou contra trabalho não, trabalho pra caramba, todo mundo aqui trabalha muito. O crente é trabalhador mesmo, ele pega firme mesmo, ele chega junto mesmo, ele tem sonhos, ele tem ambições, ele não tem vaidades não, tem ambições. Ele quer crescer, ele quer glorificar a Deus mais longe. Ele quer crescer porque ele quer impactar mais a terra. Ele quer crescer porque ele quer sustentar com mais dedicação a obra do Senhor. Ele quer crescer porque ele quer dizer para aqueles que crescem, para aqueles que estão lá em cima: olha, eu cresci porque Deus tem me abençoado. Ah, meus amados irmãos, quanta gente ingrata. Aí ele faz um paralelo, ele fala: vocês estão dizendo que eu não amo vocês? Olha para Edom, a descendência de Esaú, vocês são descendência de Jacó. Olha a descendência de Esaú, eles não me aceitaram, eles me rejeitaram, e eu os aniquilei, diz o Senhor. Mas vocês pisam na bola toda hora, vacilam toda hora, ó casa de Jacó, e eu tenho perdoado vocês e caminhado com vocês. Quantas vezes você não recebeu o que mereceria pelos atos que você teve com Deus? Quantas vezes você estava numa semana que você pisou na bola, mas você fechou um bom negócio? Quantas vezes você tratou a sua mulher, o seu marido de um jeito que você não podia tratar naquela semana, e mesmo assim você foi homenageado no trabalho? O teu chefe falou: parabéns, parabéns. Quantas vezes você tratou o seu filho com um desrespeito danado, e mesmo assim o Senhor te privou de um acidente que você
dormiu no volante, mas consertou e voltou para a pista, você nem sabe como, e o anjo todo ralado para te salvar. Meus amados irmãos, o primeiro sintoma é a ingratidão. Nós precisamos entender que este Deus nos ama, e por causa disso, nós precisamos demonstrar gratidão a Deus pelas nossas vidas. Segundo sintoma do distanciamento de Deus, é o desprezo pelas coisas espirituais. No versículo 6 em diante, vai dizer, 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Os sacerdotes, agora, eles botam qualquer porcaria no altar do Senhor, naquela hora daquele cerimonial, daquele preparo do culto, daquele momento de devoção a Deus, bota qualquer coisa, e para piorar, as pessoas davam os seus dízimos em frutos, em animais, e as pessoas sacrificavam também os seus animais. Sabe o que os sacerdotes estavam fazendo? Eles pegavam os animais defeituosos e colocavam no altar do Senhor, sacrificavam os animais melhores, mais bonitos, os animais mais gordinhos, os animais de melhor qualidade, eles ficavam para eles. E Deus está falando, vocês pegam o pior e botam no altar, o melhor é para vocês. Irmão, isso parece um papo para aquela época, mas deixa eu te perguntar, o que você bota na tua mesa é o que tu bota no altar aqui? O que você gasta nas tuas férias é o que você dedica para que alguém tenha um sorriso? O que você investe para que na sua casa tenha coisa boa, você consegue também ter uma dedicação legal para que alguém que caminha com você, alguém que te pede ajuda, alguém fala assim, poxa, eu estou bem chateado, você pode me dar uma força aí? A gente está disponível para ajudar alguém. Quantas vezes a gente dá um conselho para a pessoa, e a pessoa está cheia de problema, e ela chora contigo, e aí você está chegando no trabalho, quando você vê que a pessoa, você já saída pela direita do leão da montanha, para não ter que encarar, para não ter que ouvir problema dos outros, já tem meus problemas, não posso ajudar ninguém. Meus amados, quantas vezes nós temos um desprezo pelas coisas de Deus, damos para Deus o resto. A lei lá do Êxodo, lá de Levítico 22, por exemplo, versículo 20 a 25, proíbe animal doente ser sacrificado. Mas tinha gente que falava assim, eu vou enganar a Deus. Querido, Deus sabe se você está dando para Ele do seu tempo, da sua vida, dos seus bens, do seu coração melhor. Deus sabe. Vai querer enganar Deus? Vai querer fingir para Deus? Vai querer, não, olha, eu estou dando aqui com muito amor esse tempinho meu para ajudar aqui na igreja. É o teu melhor? Você tem um potencial incrível, você é uma bomba atômica no seu trabalho. Na igreja, tu é um estalinho. Peque. Peque, você, olha irmão, olha o trabalho bonito que ele está fazendo. Peque. Mas no trabalho, meu irmão, você, bomba atômica, meu irmão, chega perto desse cara, esse cara explode, esse cara é o cara e tal, você impacta o universo, os efeitos como é que é mesmo que a gente fala? Esqueci agora. Da energia nuclear, olha, se perpetua ao teu redor, você é uma bomba atômica. Na igreja, quando muito, uma bombinha. Peque. Para Deus o resto. Se eu puder, eu venho. Irmão, posso contar contigo aí? Nós vamos ali fazer um trabalho ali na comunidade. Nós vamos invadir a comunidade com o amor de Deus. Nós vamos levar cabeleireiro. Nós vamos levar advogado. Nós vamos levar psicólogo. Nós vamos levar cesta básica. Nós vamos fazer trabalho com as crianças. Posso contar contigo? Se der, eu vou. Se der, pega o teu se der e guarda para você, meu querido. Se der. Se Deus falar isso para mim, Deus, abençoa o Lucas, abençoa o Gabriel, abençoa a minha mulher, tem misericórdia da minha vida. Aí Deus fala, se der eu te abençoo. Você queria ouvir isso de Deus? Se der. 2010, eu fui operado, eu não me operei não.
Eu fui operado. No mesmo dia que o Gabriel. Eu estou lá no hospital lá para operar o ouvido do Gabriel lá. Estou lá no hospital, um cálculo renal, mas me pegou de jeito. Eu estava andando murcho. E me controlando, não falei nada para a Bianca. Falei nada, fiquei quietinho para não deixá-la mais assustada. E o meu filho não voltava do centro médico. E eu, do centro médico não, da sala de cirurgia. Eu ali já não aguentando de dor, aquela dor, e eu segurando ali para ver meu filho bem. Porque nessa hora você esquece de você, não é? E a dor me tomando, e eu suando fria, bem aqui foi, não, tudo bem, tudo bem. Só que um cálculozinho aqui de leve. Gabriel voltou, tal, tá bem ele, doutor, tá tudo bem, filhinho, tudo bem. Bianca, estou indo para o médico. Cheguei no médico e falei, doutor, não estou aguentando, uma vontade de urinar, não sai nada, um desespero. Era sexta-feira, véspera do carnaval. O médico fala assim, rapaz, vamos para o hospital agora, eu vou te operar agora. Eu falei, como é que é? Meu filho está operado lá, pois é, ele lá e você aqui. Se eu não te operar agora, você vai ter um problema aí no carnaval aí, meu amigo, não vou achar anestesista, não vou achar gente para a equipe médica, você vai passar um perrengue aí. Meu filho no hospital, eu no outro. No mesmo ano, Bianca fez uma cirurgia. Anos difíceis. 2010 foi um ano difícil, mas Deus estava conosco, e eu pedia, Senhor, então segura a nossa onda aí, e Deus nos sustentava, e Deus desatou o nó na nossa vida, e milagres aconteceram, e Deus nos supriu em tudo. 2011 foi só vitória, 2012 vitória ao cubo. 2014, misericórdia, deixa eu preparar meu coração para receber. Deus é bom, maravilhoso. Agora eu falo, Deus me abençoa. Se der. Você quer falar para Deus o que Deus não pode falar para você? Quem é o servo nesse negócio aí? Terceiro lugar. Terceiro sintoma. Quando a gente está distante de Deus, a gente faz uma aplicação parcial da Bíblia à nossa vida. A gente só pega da Bíblia o que interessa. A gente só pega da Bíblia o que a gente está a fim de ouvir. Dá uma olhada no capítulo 2, versículo 8 e 9. Malaquias vai dizer: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só agora, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Tem gente que está na igreja, aí o texto bíblico diz assim: tu és meu servo, a ti te escolhi, não temas, eu sou contigo. Aí o irmão lá atrás grita: aleluia, é comigo mesmo, eu recebo, parece uma árvore de Natal, eu recebo. Aí lá pelas tantas, a gente lê um texto que fala: não vos defraudeis, casal. Não forniqueis, ou seja, não tenhais sexo fora do casamento. Essa mensagem não é para mim. Aí a gente lê um texto falando contra a gula. O irmão encolhe a barriga e fala: esta palavra eu não recebo. A gente começa a querer a Bíblia do jeitinho que a gente quer a vida. Uma coxinha de retalho, em que eu pego só os retalhinhos bonitos. Os retalhinhos feios, eu não quero não. Não vou fazer minha almofada com esse retalho. Não, isso eu não gostei. Agora esse aqui é bonitinho. Vou fazer minha coxinha de retalho só dos retalhinhos bonitinhos. Meus amados irmãos, ou você pega a Bíblia, ou você rejeita. Só diz que essa palavra aqui não é a palavra de Deus quem não conhece. Quem lê é turbinado de amor por essa palavra. Quem lê é transformado por essa palavra.
Eu tenho um amigo meu que vai a desembargador em breve agora. Eu dei a Bíblia para ele um dia desse. Ele está lendo a Bíblia. Minha esposa dele me disse: olha, ele tem lido. Eu acho que ele está gostando. Mas não tem como não gostar. A gente é confrontado. A Bíblia é um espelho que revela a nossa alma. Mas o mais gostoso é que revela muita coisa ruim às vezes da alma, mas ao mesmo tempo Deus, o nosso Deus diz: eu sou contigo para tratar a tua vida. Meus amados irmãos, nós não podemos pegar a Bíblia pela metade. Quanta negligência, quanta gente que está querendo só a mensagem que facilita a sua sem-vergonhice, o seu mau caratismo, o seu descompromisso, a sua vaidade. Muitas vezes eu escuto mensagens que não perdem nada para Laí Ribeiro. Mensagens de pura autoajuda. Mas eu queria te dizer uma coisa: na hora da curva da vida, na hora de uma doença, na hora de uma conta que o marido está desempregado, não sabe como pagar, na hora de um filho com uma dificuldade grande, querido, autoajuda não resolve não, só a ajuda do alto. O negócio de autoajuda é muito bom quando está dando tudo certo. Eu posso, eu aconteço. É que nem eu quando entro em campo. Hoje vou meter um golaço, não acontece. Hoje vou fazer um gol de bicicleta, meu Deus do céu, nem velocípede. Mas eu estou ali na autoajuda, eu vou. Um dia, quem sabe. É assim, a gente acredita, não desiste, mas não resolve. O que resolve é a gente dar nosso melhor, mas a gente se manter vinculado, linkado e crendo que Deus é conosco. Meus amados, um quarto sintoma que a gente vê de gente distante de Deus é a negligência quanto à família. E o texto é tão profundo como que a Bíblia é atual. Um texto de 100 anos depois do cativeiro, portanto, uns 400 anos antes de Cristo. Ele vai falar, sabe sobre o quê? Primeiro, sobre casamento. Segundo, sobre divórcio. Ele vai falar sobre esse tipo de casamento que as pessoas escolhem, olhando um monte de coisa, mas não olhando a quantidade de temor que há no coração do outro. Por isso que quando a gente abre a Bíblia aí, ele vai falar assim, gente distante de Deus tem essa atitude que está no capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Meus irmãos, os homens começaram a casar com mulheres que tinham devoção ao paganismo. O povo de Deus falou assim: não, essa mulher é bonita. Cara, mas essa mulher aí, ela tem um espírito de sedução, rapaz. Essa mulher aí, ela não é uma mulher temente a Deus, não importa. O que importa é que ela está marombada, o que importa é que ela está sarada, o que importa é que ela está com 280 ml de turbinamento frontal. E os homens então começaram a se encantar, e porque se encantaram, começaram a fazer casamentos mistos. Querido, eu não sou contra nada que você tenha feito na sua decisão conjugal, mas quando você que tem temor a Deus, casa com uma pessoa que não está nem aí para a igreja, nem aí para a palavra de Deus, nem aí para os conceitos de Deus, você tem que saber que na hora da criação dos filhos, você pode ter um problema sério. Você quer levar o filho para a igreja, o outro fala assim: estou indo para o jogo do Mengão. Quer ir para onde, filho?
Para onde tu acha que o filho vai querer ir? Eu pequeno, meu pai falando, meu pai era pastor, filho, estou indo para a igreja. Aí alguém fala assim, estou indo para o Maracanã, pai, eu vou orar por ti lá. Um quer levar o filho à consagração a Deus, o outro quer levar o filho a uma consagração num ritual que de repente você não concorda. Eu não estou falando mal de igreja nenhuma, eu estou falando aqui de um conceito de vida. Se não houver uma afinidade espiritual, o casamento pode ter problemas gravíssimos, é o que eu mais enfrento no meu gabinete. Eles começaram a casar com pessoas sem o menor temor a Deus, que adoravam Baal, que adoravam Mamon, que adoravam Moloque. Sabe quem que era Moloque? Era um deus pagão, na verdade um demônio, que exigia o sacrifício de criança. Como é que você casa com uma mulher, ou casa com um homem, que aceita a morte de uma criança? Um sacrifício de criança. Amados irmãos, além de casarem mal, eles também não permaneciam casados. Porque diz o versículo 13, capítulo 2, versículo 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Os caras casavam, aí depois chutava a mulher, abandonava a mulher, e não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma garantia de que ia ter pensão, de que ia ter isso, que ia ter aquilo, e os caras falavam, não, essa mulher ficou velha, essa mulher agora está chata, essa mulher agora o cabelo está branco, e não tinha ainda Grecinho 2000. Eu vou largar essa mulher, porque eu não quero mais. Largava, e a mulher ficava lá, a mãe dos filhos dele, abandonada, querido. Eu sei que há momentos em que algumas coisas acontecem, que fica difícil caminhar a dois. Eu não estou jogando pedra em ninguém, porque ninguém que passa por um divórcio, eu vou entrar nisso para me divorciar. Eu acho que não. Tem gente que é irresponsável. Eu vou entrar nisso, se não der, a gente separa, mas ele não entra para separar. Agora eu quero te falar uma coisa. Um homem temente a Deus, que procurou uma mulher temente a Deus para se casar, na hora que a coisa estiver degringolando, na hora que tiver um negócio, vocês têm aonde se segurar, é na presença do Senhor. Fala, olha, eu não estou concordando com você não, estou com dificuldade, mas nós amamos a Deus, vamos orar aqui agora? Ele pega na mão dela, não porque está com vontade, que a vontade dá um socão. Ela pega na mão dele, não porque está com vontade, que a vontade ela dá um peteleco bom na orelha. Mas eles pegam na mão do outro e falam, Deus, tem misericórdia da gente. Deus, a gente está brigando muito. A gente não está conseguindo nem se falar, se respeitar. Os nossos filhos estão sofrendo com isso. Deus bendito, o Senhor pode fazer um milagre aqui na nossa vida agora? Essa semana aconteceu isso aqui na igreja. O irmão me ligou, com dificuldade, falando, pastor, acho que dessa semana não passa, acho que o nosso casamento não vai para frente não. Um monte de gente orando por aquele irmão, alguns homens aqui da igreja orando por aquele irmão. Deus falou com o irmão, Deus tratou o irmão chegou em casa, ficou dando uma de cerca Lourenço, cercando, chegava no ambiente, ela saía, o irmão ia para outro ambiente, ela saía, ele dando uma de cerca Lourenço, até que lá pelas tantas, ele falou, olha só, a gente não tem condição de conversar, mas você me permite orar com você? Começaram a orar, Deus foi agindo, daqui a pouco ele começou a falar coisas proféticas, tremendas, Deus colocando uma palavra que ele mesmo não havia pensado na boca, os dois começam a chorar, o milagre é então ateado ao coração deles. Meus amados irmãos, é assim, quando a gente, mesmo com a nossa iniquidade, maldade e fraqueza, a gente tem um Deus para nos suprir. Quantas pessoas que estão distantes de Deus e por isso não valorizam o casamento, nem para fazer e nem para permanecer. Em quinto, o quinto sintoma de um povo que está distante de Deus é um povo que tem apego ao dinheiro e tem negligência no sustento da obra de Deus.
no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12, Deus vai falar com o povo, falando: olha, vocês estão me roubando. Mas nós estamos roubando? Roubando o quê? É ruim, hein? Nós roubando, nós trabalhamos, nós estamos bem demais. Estas BMWs que nós estamos estacionando aqui é porque nós merecemos, somos trabalhadores. Aí Deus fala com o povo: vocês têm me roubado no dízimo. Você que está visitando a igreja hoje, não fica triste de eu falar isso não, assim. Ah, eu não queria ouvir esse assunto hoje aqui, pastor. Tudo bem, deleta então se você quiser. Deleta. Eu não quero que você pense que o objetivo desse culto é ficar falando de dízimo. A gente já fez ofertório, mas nessa mensagem tem esse ponto. Não é uma coisa que a gente fica falando toda hora, não. Mas é Bíblia. É Bíblia. A Bíblia diz que nós ganhamos 100%, 90% nós administramos, 10% nós devolvemos a Deus, e os 10% consagram os 90%. Eu conheço gente que ganha pouco e está empreendendo e avançando. E eu conheço filho de gente, o pai é mais pobre, mais dificuldade, que vive endividado, e o pai vive ajudando o filho. E o filho ganha 3 vezes mais que o pai. Mas por quê? O pai é um cara de bom senso, dizimista, organizado, consagra os outros 90% porque é fiel ao Senhor. E o filho... Tchau, gente. Querido, uma das coisas que vai dizer o quanto você ama a Deus é onde você investe seu tempo e seu dinheiro. A gente investe tempo e dinheiro onde está o nosso coração. Se ofertar ao Senhor é uma luta para você, nós vamos continuar amando você, mas eu quero te dizer, você ainda está amarrado no seu amor a Deus. Deus te ama, Deus tem um plano lindo para você, mas você ainda está preso, você não está liberado. Pastor, mas é difícil, eu ganho muito, 10% de muito. Um dia desse, um irmão aqui da igreja, estava conversando com os primos dele aí, e aí os primos, vai ficar dando dinheiro para pastor, sempre é pastor, né, cara? Sou muito lembrado, muito amado. Aí ele virou e falou assim, eu acho, não tenho certeza não, que o cheque era um cheque de uns 10 mil reais. Ele tinha feito alguns negócios aí, tal, juntou tudo, estava dando um cheque lá. E ele pegou o cheque e falou assim: aqui, ó, é isso aqui que eu vou entregar no altar. Os caras falaram: tu é maluco, rapaz, esse dinheiro. Ele virou para os primos e falou assim: um dia ainda vou dar um cheque de 100 mil. O que eu estou querendo dizer com isso? Para todo mundo aqui dar 100 mil? Não. Para todo mundo aqui dar 10 mil? Não. Eu estou dizendo que dízimo é um ato de fé. E fé só funciona para quem tem. Fé não é produzida por discurso. Fé não é produzida por, não, porque eu acho importante. Fé é atitude de dentro do coração. E para quem vive a fé, experimenta o mover de Deus. E então Deus fala: vocês não amam a minha obra, vocês são pão duros comigo, vocês seguram, retêm o que é meu. Mas para terminar, um último sintoma de gente que está distante de Deus é a arrogância. No capítulo 3, versículo 13, nós lemos assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis: que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, eles prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Deus fala com eles: vocês estão com o coração duro, vocês estão falando para mim coisas duras, vocês não estão reconhecendo o meu amor por vocês. E aí o povo fala o quê? A gente fica olhando aí para o outro, faz um monte de coisa errada, cheio de falcatrua, cheio de safadeza, cheio de mulher na rua, cheio de mentira, cheio de porcaria, e ele avançando, crescendo.
e ele conquistou um emprego bom, e ele trocou de carro, e ele conseguiu aquilo, e o filho passou no vestibular para medicina em primeiro lugar. Eu estou fiel ao Senhor e passando dificuldade, e tem gente que não é fiel e avançando. É inútil te servir. Arrogância. Porventura, Deus deixou de ser Deus, porque em um momento da minha vida está debaixo de intranquilidade? Porventura, Deus deixou de ser Deus, porque numa fase da minha vida eu estou numa situação difícil? Porventura, Deus deixou de ser Deus, porque numa fase da minha vida, aquilo que eu queria ter, eu não consegui? Será que Deus está circunscrito a uma dificuldade da minha existência? Ou será que nós temos um Deus que tem um plano, e neste plano, muitas vezes, nos permite passar por um deserto? Porque às vezes num deserto, a gente olha para um lado, olha para o outro, e não vê nenhuma chance. É nessa hora que a gente olha para cima, fala: Deus, o que tenho que aprender nesse deserto? E então Deus nos ensina, e aí a gente começa a ver a grandeza de Deus. Eu estava contando hoje de manhã, que eu ontem à noite escutei uma música muito bonita, uma música romântica, de uma dupla sertaneja, e tocou a música, e eu sou um cara, um Dom Juan de Marco, estou brincando, né? E eu escutei aquela música bonita, e eu não vou cantar aqui, não vou fazer propaganda, eu não ganhei nada para isso, mas aquela música bonita, é claro que eu lembrei da minha esposa, é claro que eu lembrei da Bianca. Falei: puxa, música bonita, eu vou botar essa música para a Bianca ouvir. Eu falei: vou botar, vai pintar um clima nesse negócio aqui. Então, eu pensei nisso, falei: que música bonita. Mas aí a música dizia que as noites sabem o quanto ele a procurou. Eu fiquei pensando: será que as noites sabem o quanto eu procurei a Deus? Será que as estrelas me viram buscando a face do Senhor? Será que a lua testemunhou a minha fome da presença de Deus? Meus amados, o quanto nós estamos buscando a Deus? O quanto nós estamos querendo de Deus? Somos arrogantes, temos um monte de bênção, e parece que Deus não fez mais do que obrigação dele deixar a gente ter isso tudo. Acho bom Deus continuar me abençoando, porque eu sou muito bom mesmo. Queria concluir com duas coisas aqui. Primeiro, no relacionamento com Deus, olhando para essa situação de Malaquias com o povo, nós precisamos definir se o reconhecemos como Senhor ou como servo. O povo achava que Deus era um escravo deles, para ficar fazendo a vontade deles, e atender a demanda deles, e eles dando ordem para Deus, e tal. Não se preocuparam em ver quão distantes seus corações estavam de Deus. Não se preocuparam em se disponibilizar para servir a Deus. Quem é o Senhor, quem é o servo da tua relação com Deus? Você tem que definir. O tempo que você gasta para glorificar Deus, a tua atitude para investir no nome de Deus, vai dizer o quanto você ama a Deus. Segunda conclusão: mantenha-se em constante avaliação de seu relacionamento com Deus. Não é difícil viver um avivamento em uma fase e se entregar ao comodismo logo depois. Esse povo, quando voltou da Babilônia, eles tiveram dois líderes muito especiais. Um deles, Esdras, o outro, Neemias. Esses caras lideraram um avivamento. E num determinado dia, eles reuniram o povo todo e começaram a ler a Bíblia. E quando eles começaram a ler a Bíblia, chuta quantas horas eles leram a Bíblia? 6 horas lendo a palavra de Deus. Aí você fala assim: nossa, eu já tinha ido embora desse culto. 6 horas,
Mas quando acabou de ler a palavra, por 6 horas, pastor, eles foram embora rapidinho, né? Na hora eles foram embora logo, porque já devia estar na hora da janta. Depois de 6 horas ouvindo a palavra de Deus, o povo caiu de joelhos no chão, começou a chorar, confessar seus pecados, falar: Deus, eu tenho andado tão distante de Ti, perdoa os meus pecados, tenho tratado a minha esposa de um jeito que não podia, tenho tratado meus irmãos na igreja de um jeito que não poderia. Deus, trabalha que nem um condenado, só pensa em dinheiro, não estou nem vendo o crescimento do meu filho, nunca sentei com ele para bater aquele papo bobo, assim, do assunto dele, daquilo que ele quer falar. Meus amados irmãos, quantas vezes nós estamos tão distantes que a gente não percebe que os nossos filhos já foram e vai ser difícil encontrar. O povo viveu um avivamento, se quebrantou, sentiu a glória de Deus. Neemias e Esdras louvavam a Deus, os louvores foram entoados. Meus queridos, o tempo passou e eles não lutaram para manter a chama, eles não continuaram vindo aos cultos, eles não continuaram indo às células, eles não continuaram tendo comunhão com os irmãos, eles não continuaram tendo vida devocional, orando e lendo a Bíblia. Resultado, 100 anos depois, todo mundo distante de Deus, vivendo famílias destruídas, vivendo longe dos pés do Salvador. Quero concluir essa mensagem com uma boa notícia. Versículo 16 do capítulo 3, diz assim, 3,16: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante deles, para os que temem, diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. A boa notícia é que sempre vai ter um remanescente fiel a Deus. Sempre vai ter gente que no meio da balbúrdia, da bagunça, vai ter temor a Deus. Meu conselho: colhe com eles, seja um deles. Sempre vai ter no meio da igreja gente que é meio assim, pé lá, pé cá, crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Mas sempre vai ter um remanescente de justiça. Colhe com eles, viva com eles. A promessa de Deus é que você será tesouro para o Senhor. Tesouro é uma coisa que a gente protege. Tesouro a gente não deixa em qualquer lugar. Tesouro a gente não entrega na mão de qualquer um. Tesouro é guardado às 7 chaves. Deus promete te guardar às 7 chaves. Quero concluir essa mensagem perguntando: quantos aqui hoje estão sentindo que precisam de uma experiência pessoal com Deus? Estão sentindo que precisam de uma interação total com o Senhor? Estão entendendo que precisam hoje confessar os seus pecados e dizer: Deus, eu tenho vivido assim um pouco distante, mas eu quero viver mais perto do Senhor. Eu quero entregar minha vida de todo o meu coração ao Senhor. Hoje o Senhor quer que você diga sim para Ele. Sim, Senhor, eu te recebo, não mais como alguém que eu admiro, mas como Senhor da minha vida. Jesus quer entrar no seu coração, transformar a sua história. Você quer? Quero convidar todos a curvarem a cabeça e quero perguntar: quantos aqui querem hoje começar um novo tempo com Jesus? Quantos hoje reconhecem que tem sintomas de distanciamento do Senhor? Talvez um dos que eu citei, ou todos, ou dois. Mas hoje você quer confessar Jesus como o Senhor da sua vida.
pedir perdão dos seus pecados, começar um novo tempo com Ele. Que é isso? O Senhor está ansioso por isso. Ele vai mudar a sua história. Você é uma pessoa boa. Talvez alguém diga, só falta aceitar Jesus. De tão bom que você é, tão legal que você é, uma pessoa maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa, só falta aceitar Jesus, mas Jesus é tudo. Porque Jesus é que nos garante acesso a Deus. Jesus é que nos garante entendimento espiritual do que está acontecendo na nossa vida, na vida da nossa família. Jesus é que nos conduz em direção à vontade de Deus. Quer uma nova vida em Jesus hoje? Repita uma oração comigo agora. Diga assim: Santo Deus, eu quero uma nova vida em Jesus. Eu quero viver um novo tempo com Jesus. Quero que Ele reine na minha vida. Quero agradá-lo. Não quero viver distante. Quero estar lado a lado com o Senhor. Ó Deus, me perdoa pelos meus pecados que me afastam de Ti e me ensina como engrandecer Teu nome em cada atitude, em cada momento. Abençoa a minha família. Ó Deus, me ajuda nas minhas necessidades. Em nome de Jesus. Amém.